Salve, salve, galera do Diário de São Paulo, Marauê Carneiro por aqui. Estamos iniciando o 54º episódio do The Aldon TV. Toda segunda-feira, às 19h30, no YouTube do Diário de São Paulo e também no Spotify. Hoje vai ter aula aqui no nosso estúdio, hein? Esse podcast tem me dado a oportunidade de entrevistar uma galera que eu sou fã. Nós vamos conhecer a história hoje, talvez, do maior cenógrafo, vou ser usado, da história do Brasil, que é o Zeca Ratu. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pela parte que me toca, mas acho que eu sou um cenógrafo ainda do Brasil. Mas, pô, vocês vão entender porque que eu tô falando isso. Além de cenógrafo, o Zeca Ratu é diretor de arte e artista plástico também. São 3 frentes aí que você caminha, né, Zé? É. Cara, você é pioneiro aí na cultura urbana brasileira, paulista. Com certeza. Você começou no movimento ali dos grafiteiros na década de 80. Como foi o seu primeiro contato com a arte? Bom, na realidade, a coisa da... Eu tenho 71 anos de idade. Eu nasci numa época em São Paulo em que os garotos brincavam na rua. E eu sou neto de imigrantes que pararam todos pararam no Brás, na triagem ali onde chegavam os imigrantes. E a minha família ficou entre Brás, Moca, aquele lugar. Eu nasci ali. E ali eu tive o contato imediato, já desde criança, na rua. Então, como dizia minha mãe, eu era um rueiro, desde muito pequeno. E cara, na realidade, eu comecei a fazer desenhos na rua desde criança. As ruas eram recém-asfaltadas, as casas eram feitas de tijolos, tinha muito terreno, muito tijolo, brick, aquela cor de tijolo. Eu pegava aqueles pedacinhos quebrados de tijolo e copiava a história em quadrinho. Então, quer dizer, foi uma coisa totalmente empírica, uma coisa que eu nasci fazendo isso de uma certa forma. E eu fui assim, cara, até adulto, desenhando. Então, cara, um belo dia nos anos 70, eu estudei artes plásticas, estudei em escola ETEC também, fui razoavelmente preparado, assim. Eu não tinha uma cultura de street art, da arte do que se chama de grafite. Era um cara que eu extrapolava lá meus sentimentos ali na rua. E fui fazendo isso até que um dia, o cara, chamado Alex Valaudi, já nos anos 80, me procurou e falou: cara, vocês são... Eu tinha um primeiro coletivo chamado Tupi Não Dá. Eu li isso na sua biografia. Tupi Não Dá. Não era... Porque todas as editoras eram Brasilense, Caetés, Cairós, era tudo nome de índio. E a gente tirando um sarro. Eu lia livros e tal. Nós fizemos esse nome de brincadeira. Irreverente. Irreverente e pegou o apelido. Que eu escrevi na porta do meu estúdio. Aí, cara, desse momento em diante, ele falou pra gente assim, eu fiz esse coletivo, eu e mais 2 caras. E ele falou: vocês são os melhores grafites que tem, que fazem o melhor grafite de São Paulo. Eu falei: caramba, daí eu tirei um sarro, sabia que era grafite, mas a cultura americana, basicamente, que tinha essa coisa, ou a Revolução dos Muros em Paris e tal, que é outro lugar. Eu falei: caramba, tirei fui meio sacana, eu falei assim: grafite igual de lápis? Ele falou: não, com 2 Fs. Aí, cara, na realidade, a partir daquele momento, talvez eu comecei a assumir essa coisa de ser uma primeira geração de grafite. Mas, na realidade, eu não acho que eu sou a primeira geração de grafite. Porque eu não tinha essa cultura do hip hop, eu não tinha a cultura do trawap, dos tags, das coisas que os
que o grafite fazia nos trens, no Bronx, em Nova York. Na realidade, cara, eu acho que a primeira geração do grafite é os Gêmeos, o Espeto, o Binho, o Tinho, todos esses meninos, que hoje meninos já são homens feitos. Então, quer dizer, eu acho que eu sou uma ponte, talvez, desse lugar. A questão embrionária para o desenrolar ali. Eu acho que sim. É porque o grafite ele sai de uma arte marginalizada para uma das coisas mais desejadas nas galerias de arte, né? Eu tenho assim um parênteses assim nessa coisa de que na realidade, cara, o grafite nas galerias mais pesadas do mundo sempre foi tratado como um patinho feio mesmo, como um lugar meio sem. Eu trabalhei numa baita galeria nos anos 80, chamada Subdistrito, que era uma galeria muito importante. Ela era uma equivalente a uma Fortes Vilaça hoje. Sei. Assim. E, cara, a gente não era muito levado a sério pelos artistas em geral, sabe? Porque a gente pintava os muros, pintava umas paredes, sabe? E tem toda aquela coisa, até que ponto você, quando faz uma coisa marginal na rua, uma coisa que não tem uma licença, uma coisa, uma arte. Então, quer dizer, de uma certa forma, eu acho que o grafite sempre foi um pouco à margem, sabe? E de uma certa forma, eu acho que até hoje, pelo que eu conheço, óbvio, existe o reconhecimento. O Caligrapicho tem obras de arte mas a inteligência, os inteligentes das artes, eles não são muito... Os intelects. Não assume muito assim, até hoje, de uma certa forma. Eu acho que o grafite ainda tem muito que andar. E eu acho que é impressionante. Eu tive em Londres há uns 2 anos atrás, né, eu vi aquela exposição Beyond the Street. Beyond the Street, cara, é um negócio espetacular, impressionante, porque conta toda uma trajetória disso, e pega as expressões pelo mundo, de expressões artísticas feitas na rua. Então, acho que é uma coisa muito impressionante. E eu acho que, para mim, o grafite é uma baita expressão artística, muito séria. E eu acho que o grafite, o picho, tudo isso aí... Pô, se você pega assim, pega os sustos. O cara, ele tá no Museu da Língua Portuguesa, a obra dele. Inclusive eu tenho algumas, porque nos anos posteriores da minha vida, que aconteceram coisas boas, que eu tive a oportunidade de ganhar um pouco de dinheiro, eu comecei a comprar obras tem uma coleção bem grande de Conheço seu estúdio. De arte de rua. E, cara, tem pessoas incríveis. Eu sempre disse lá atrás, nos anos 80, quando me perguntavam sobre o picho, eu falava assim, o picho é uma expressão artística. Porque a caligrafia, o exercício... Agora, a forma que é feita, como que é feito, eu não acho que não é uma coisa que eu entraria em... Mas eu acho que você diz com a evolução da discussão social, do que é picho, eu acho que é... que é uma arte, é uma expressão muito séria, sabe? Qualquer coisa que você faça na rua. Entendi. Que você... É responsabilidade também, né? É, muita responsabilidade. Perfeito. E vem cá, e aí, ô Zé, como que surgiu a oportunidade de você transformar essa sua vivência, essa sua base, essa sua história na arte urbana em negócio? Quando que você entendeu que você era um cenógrafo bom ou que ia acabar sendo desejado? Uma boa pergunta, porque na realidade eu nunca imaginei que eu fosse virar um cenógrafo, um diretor de arte, de verdade, nunca. Eu sempre achei que meu futuro ia ser continuar desenhando, eu continuo desenhando, eu sei. óbvio, mas
Eu sempre achei isso, acho que eu vou continuar desenhando, vou continuar fazendo as coisas e tal. E, cara, nos anos 80, eu casei com uma garota, meu segundo casamento. Ela era uma programadora de uma casa noturna em São Paulo, que era uma super casa de shows, chamada Aeroanta. Muito incrível, onde todo ali eu vi o primeiro show da Marisa Monte, primeiro show da Cássia Eller, primeiro show. Cara, um lugar incrível. E ela era programadora desse lugar. E tinha um palco ali. Cara, e eu era o cara já do grafite, eu já fazia essa coisa, eu já trabalhava numa galeria, já fazia exposição, já estava expondo em museu, estava num lugar ali já nesse determinado momento. E, cara, e aquele palquinho, todo dia eu via aquele palquinho, todo dia eu entrava lá, todo dia eu ia num show, todo dia eu via aquilo. Até que os meus amigos do rock and roll começaram, Zé, puta, pinta um negócio pra gente no palco ali. O outro amigo, pinta um negócio pra gente no palco ali. Cara, quando eu vi, eu tava fazendo pequenos cenários e a direção de arte, a mesma coisa. Eu tinha um amigo que eu tinha feito um pós em semiótica, como ouvinte até, na USP. E eu tinha o André Rosa, que ele era um dos sócios ele era sócio do Fernando Meirelles da O22. E eu jogava futebol com ele. Um dia ele falou para mim, cara, por que você não vai fazer filme com a gente? Eu falei, mas que filme? Ele falou, cara, você lembra quando a gente fez o nosso trabalho de defender lá a coisa toda? Eu falei, sim. Ele falou, então, você foi o diretor de arte. Eu falei, fazer aquilo? Ele falou, não, muito menos. E eu fiquei, olha, eu acho que foi um acidente do destino que foi minha escolha, sabe? A partir de um determinado momento eu escolhi, sabe? Foi aí que você percebeu que seria o seu ofício, um dos seus ofícios. Foi aí. Aí foi a virada de chave mesmo, completamente. De lá para cá foram diversos convites. E eu nunca pensei como um arquiteto, porque uma boa parte dos cenógrafos e diretores de arte são arquitetos. Eu não, a minha formação é em artes visuais, então acho que o meu jeito de ver, de pensar... quando eu comecei a fazer as coisas, eu era um exótico. Mas é muito engraçado a vida, né? Porque o que era exótico passou a ser uma coisa... Cara, eu estava muito perto, acho, do que os caras estavam fazendo lá fora, por incrível que pareça. Estava muito perto, do jeito que eu manipulava as coisas e fazia as coisas. Então, nesse momento, cara, eu percebi que tudo é uma questão de espaço e de uma coisa geográfica que você está fazendo uma coisa aqui, mas concomitantemente está sendo feita em outro lugar. E, cara, ali eu criei uma nova história, sabe, porque quando eu comecei a fazer cenários para shows, eu percebi que tinha um tremendo gap nesse lugar, que não existia profundidade artística. Existiam os cenógrafos de teatro, com certeza. E se você olhar a história toda, se você pega a história dos cassinos no Brasil, é incrível, porque lá era forrado de cenógrafos, de cenotécnicos, de toda essa... Quando acabaram com isso, ficou muita gente fora. E as TVs e o teatro absorveram um pouco essas pessoas, mas não foi o suficiente para... Agora, a música, fora raras exceções, que eu lembro que eu fui ver o Falso Brilhante, o show da Elis Regina, pelo menos umas 8 vezes, Teatro Bandeirante, sei lá, 10, sei lá, perdi a conta. Uhum. Porque tinha um cenário lá, cara, mas não era todos os shows, as pessoas não... Eram pouquíssimos shows que investiam nisso, que tinham um lugar desse, tipo, sabe, lá atrás, a Bethânia, a Elis, poucas pessoas investiam nisso, sabe, assim, nesse lugar. É que eu percebi.
meio óbvio, assim, sabe? E os artistas também vendiam 5 milhões de cópias de disco, 3 milhões, nem faziam tanto show. Quando começaram a fazer muitos shows, eu estava ali na hora, no lugar. Certo. Quando eu falo, é o melhor, eu não é. Acho que eu cheguei, talvez eu tenha cheguei antes. Eu cheguei num momento, era quase que solo. Era meio raro. Era eu e mais 3, 4 pessoas fazendo mesmo. Do início, quais projetos foram mais impactantes, que foram um puxando o outro? Galera, só vou dar uma palhinha aqui. É Tiaguinho, é Bruno e Marrone, é Sandy Júnior, a turnê. Que mais que nós temos? Isso aí é pós, né? Porque na realidade eu fiquei no rock and roll. Rock and roll, a essência. Vamos lá do Os início, primeiros, início. Ira, Titãs, Plebe Hood, Capital Inicial. E aí, 8 acústicos da MTV. 8? 8 acústicos da MTV. Quais foram? Tem algum? Vou ver o que eu lembro aqui, ó. Charlie Brown, Ira, Denini, uma lenda, Paulinho da Viola, Lobão. Eu assisti o Lobão de lá do estúdio. Entre outros. Velho, e fora os ao vivos. Shows ao vivo na MTV também. Nossa, esse momento dos acústicos pra você foi... Não, eu trabalhava pesado nesse lugar, no rock and roll. Tanto é que eu fiz uma exposição há 3 anos atrás, no CCBB, chamado 40 anos de rock. Que quem inventou esse festival e fez toda essa loucura, levou a gente para os CCBBs, para 4 CCBBs. O Luiz Stein, que é o Luiz Stein é um tremendo de um artista visual, de capas, ele é um cara, um ícone, de capas de discos, de videoclipes, chamado 40 anos de rock. Eu me recusava a fazer qualquer outra coisa que não fosse rock and roll, eu só fazia o que eu acreditava porque eu não tinha cultura, eu tinha cultura de música popular brasileira e tinha cultura de música clássica, rock and roll, mas eu não conhecia a coisa mais pop brasileira, não conhecia, não é que não conhecia, não era do seu universo, não era do meu universo, e eu fiquei anos recusando. Até por aquela questão de... isso aí não é minha cara. Não sou o que eu gosto. Eu sabia que eu poderia fazer, mas eu não achava honesto como com seus valores. Que eu não conhecia. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu mal conheço? Eu acreditava nisso. Que legal isso. E durante anos eu fiquei, não quis fazer, até que... Aí eu só sei que o meu passe foi ficando raro. As pessoas queriam que eu fizesse, mas eu não acreditava que eu pudesse fazer por conta de não ter conhecimento. Até que um dia eu aceitei começar a fazer. E percebi, cara, que era um universo, cara, que na realidade eu já sabia. Eu acho que a questão da cenografia... aqui, assim, principalmente onde a gente trabalha, eu acho que das linguagens, é quase que antropológica a coisa. Porque, cara, você não precisa consumir. Você precisa entender de onde vem aquela coisa, quem são as pessoas e para quem você vai estar fazendo. Perfeito. Então, quando eu percebi isso, cara... Maturidade profissional. Sim. Eu acho que eu atingi maturidade para poder aceitar todo esse outro lugar, entendeu? Na minha vida, entendeu? Entendi. E aí que vieram os projetos mais pops e diversificados, cara, sertanejo, pagode. Amigo, eu cheguei em Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, tinha pouquíssimos cenógrafos atuando nesse lugar. Primeira vez que acho que ouviram falar em caixa cênica, fui eu que falei.
Aquele teatro que tem lá do Niemeyer lá, fui eu que nós entramos lá junto com o pessoal do Audio Mix na época. Os primeiros de tudo eu fiz ali, grandes. Já existia o Chitão, já existia o Zezé, já existia. Já existia isso. Certo. Já existia. Mas vinha via Globo, sabe, assim, mas a cultura mesmo, popular mesmo, que você vai num lugar, você grava ali na sua cidade, dentro de um espaço, de um palco, cara, ali foi uma escola para pessoal de Goiânia e para mim. Porque eu acho assim, antes de eu fazer tudo isso, eu tinha viajado com o rock and roll pelo Brasil inteiro. Então eu não era um cara que fazia o trabalho, eu sou um cenógrafo, vou ali no Vibra. Entrego e vai embora. Não, vou lá no Vibra, lá, que é um baita de um teatro, ou no teatro mais... Não, eu fui em todos os palcos construídos, palco de 5x5, 3x2, 10x... Essa bagagem me levou para um lugar. E, óbvio, eu sou um cara que venho de uma... meu cultivo foi... eu sempre estudei um pouco as coisas que eu faço. E esse cultivo, eu acho que me levou para esse entendimento, sabe? Do que era necessário para o cara sair para uma turnê. Como é que você faz? Vou fazer um cenário para o cara vai ter que ter uma carreta para carregar? Tem uns que tem. Mas é igual jogador de futebol. Você tem 10 caras que são os blue chips, aquele cara que é o principal, e depois você tem um monte de gente que não tem carreta. Ou seja, não adianta se prender ao conceito, tem a viabilidade também, econômica Logística, e logística. Tudo. Eu me aprofundei nesse lugar aí. E eu acho que essa profundidade me deu muita... Ferramenta. Exatamente. Muitas ferramentas e possibilidades. E os materiais. Porque tem uma coisa que eu estudei nas artes plásticas, que são as técnicas e materiais. E se tornar um cenógrafo, não é você vir ali, levanta aqui, você é cenógrafo. Não, cenógrafo. Existe todo um tratado, toda as regras e como é que você faz, como que você... Eu até ia te perguntar isso, você começa, quando você vai criar, você deve ponderar emoção, estética e a história que quer ser contada, né? Com certeza, mas eu acho que depende, assim. Quando eu faço direto com o artista, eu sou, de uma certa forma, o diretor criativo, diretor de arte e o cenógrafo. Quando eu faço com um diretor, eu escuto o que o diretor tem para me dizer. Muitos diretores são pessoas incríveis, têm grandes ideias, vêm com outros não têm. Então, trabalho em cima de referências. Cara, eu acho que a ideia original é que é o inusitado. Quando eu digo técnicas e materiais, eu falo de construção, processo construtivo. Tem muita gente que assina cenografia e o cara empilha painel de LED. Eu também empilho painel de LED. Por que não? Agora, são coisas muito diferentes. Então, quer dizer, eu venho de um lugar, na cenografia, os processos construtivos, não existia painel de LED. Não existia nem moving light. Moving light são aquelas lâmpadas que se mexem, que hoje é um... Não existia nada disso. Você trabalhava com lâmpada par, com as ACL, acho. Aquelas teatrais, o pimpinho. Teatrais. Elipsoidal. Meus, fazia um trabalho com isso. E
E o processo construtivo, você constrói coisas, quando eu falo técnicas e materiais, isso é a coisa mais importante. Então, ter ideias originais não é todo mundo que tem. E você também fazer cenário para 10 artistas, você não pode ficar repetindo fórmula. Então, cara, você tem que ter um cultivo muito grande nesse lugar. Do processo criativo. Que é para você poder fazer. Eu faço o Tiaguinho, eu faço o Péricles, eu faço o Jorge Aragão, eu faço o Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, finada Bete. Cara, são coisas completamente diferentes. Para cada um tem um DNA, cada um tem uma... É a mesma coisa que a sua casa, a minha casa. Quer dizer, se você pegar o mesmo decorador e esse decorador se limitar só a ir nas lojas e comprar e ter 3 parceiros, todas as casas vão ficar parecidas. Se esse decorador é um pesquisador mesmo, é um cara que tem profundidade e tal, ele vai construir cada lugar um ambiente. E um palco, para mim, de uma certa forma, é uma sala, sabe? É um lugar onde o cara tem que se sentir bem. O cara tem que entrar lá dentro. E outra, o artista ele não tem a visão que o público tem. Ele não tem a mesma visão do público. O artista, o artista, ele está lá, ele está de costas, basicamente, para o cenário. Mas se você conseguir construir um ambiente confortável, onde ele entre lá dentro e se sinta... Então, cara, eu acho que esses elementos e delicadezas que assim, transformam uma boa cenografia de uma cenografia inesquecível. Isso, né? Isso. E outra, e também não é show do cenário, é show do artista. O cenário é coadjuvante. O cenário é coadjuvante. E poucos artistas têm a capacidade de se posicionar em relação a isso. Sabe? Sim. Porque essa cultura ainda é muito recente. Eu estou falando de uns 20 anos para cá. Que é o que você falou do que aconteceu no mercado, esse impulsionamento do show business como a principal fonte de receita do artista. A pessoa quer viver uma experiência, quer entrar numa viagem. E o cenário é parte fundamental. Bom, eu estou fazendo um agora. Os DVDs, né, também, não podemos esquecer dessa fase. Eu estou fazendo... Não. Quantos DVDs já? Perdi a conta. Eu fazia home video. Imagina. Comecei fazendo aquelas fitas Matic. Imagina. Depois passou para os VHS. Depois... Nem DVD. Isso aí a gente chama de audiovisual, isso, né? Na realidade, né? Audiovisual. Hoje, né? Ninguém pode chamar mais de DVD, porque as pessoas não têm mais nem equipamento de DVD. E eu fiz muitos. Acho que acima de 200. Nat Roots. Todos, quase todos. E, cara, eu acho que a gente tem muito ainda o que explorar. Eu estou fazendo uma turnê agora, que eu não chamo nem de cenário, eu chamo de uma experiência. Que a nova turnê eu fiz já algumas, do Emicida. Eu e o Estúdio Curva estamos fazendo. Eu fiz o Amarelo, a penúltima, e fiz essa última. Essa última é uma coisa, é um tratado, é uma instalação ambiental. É além de um cenário, sabe? Assim, é um negócio... É impressionante, cara. É um negócio impressionante que eu digo do envolvimento artístico do artista em si e do cenógrafo. O quanto esse alinhamento é de propósito do que quer transmitir. É impressionante. É uma coisa visceral que vai impactar lá no final. E a gente, quando acabou o show, tava eu e os meninos do Curva. Eu acho isso a coisa mais louca da arte. Eu, Rafael Carvalho, o Vitor Gramani, os meninos lá.
Esse Estúdio Curva foi o meu filho que fundou há uns... O Arthur. O Arthur fundou há uns anos atrás, e com esses rapazes são sócios do Arthur, o Arthur nem estava nesse trabalho. Que galera criativa, hein, Zé? Eles desenvolvem, para quem não sabe aqui, conteúdos animados, proprietários assim, lúdicos e poéticos. Impressionante. 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 A gente acabou, a gente saiu assim, era 1h da manhã, sei lá. Nós saímos, falamos, vamos fazer o quê? Vamos parar em algum lugar, ficamos olhando um para cara do outro, falando, cara, isso aqui é uma proposta artística, meu. Cenário é o cenário, é óbvio que é o cenário, mas é uma coisa além, sabe? Eu acho que é aí que diferencia a arte da obra de arte, né? Porque aí você consegue transgredir, sair do óbvio. Isso. E ter a liberdade. O Amarelo teve alguma indicação, se eu não me engano, do Grammy, alguma coisa, eu acho que eu vi... Acho que ganhou o Grammy, né? Ganhou o Grammy. Assim, eu acho... Cara, eu sou muito fora desse lugar. Desse lugar dos prêmios, da badalação. Cara, os caras me chamam porque eu sou indicado, eu nunca vou. O Zé... Não sei de nada. O Zé em muitos shows, é que nem Nascimento. Uma vez ele me falou no Sandy Júnior. Ele entrou, ele fica um pouco nervoso, mas ele fala, eu só vim ver se tá funcionando e vou embora, depois eu assisto. Você não tem uma mania dessa? Ou eu não tô me lembrando direito? Tenho, sim. Raramente eu fico nos shows. Raramente. Você fica nervoso? Eu sofro um pouco. Sofre um pouco. Eu não gosto de sofrer. Eu gosto de ser feliz. Você lá fora... Muitas vezes eu tô no show, mas não tô nem olhando. Porque eu vejo ensaio. Eu vejo todos os ensaios, eu vejo todas as passagens, eu vejo tudo. Depois, quando foi, daí eu consigo ver. Você é um cara que se tornou referência e vai se tornar cada vez mais para as novas gerações. Lá fora do Brasil, você mama em outras fontes? Se sim, quais? Existem profissionais, álbuns, artistas que você... Falar mamar é assim. Eu tenho uma regra. Eu não olho outros palcos. Mas eu sei quem são. Se você pegar a S. Devlin, eu sei quem é. Eu sei quem são várias pessoas. Sabe, a Tate Movement, eu sei quem são. Mas minhas referências vêm de outro lugar. Minhas referências vêm da arquitetura, das artes plásticas, de uma porta que eu passei. Eu estava com o seu irmão. Vamos falar dos diretores, então? Para quem não sabe, o irmão dele é o Raul Carneiro. Estava com o seu irmão em Nova York, e fazendo o acústico do Capital Inicial. Eu passei numa porta, eu fotografei a porta. Passou um tempo, o Raul, cara, vamos fazer um especial de Natal para Globo, tal, não sei o quê. Qual foi a maior referência que eu tive? Aquela porta. Então, quer dizer, então, eu vejo outras coisas, eu busco em outros lugares, eu sei quem são. E respeito muito, e admiro muito. Mas... Você prefere não ter essa interferência na sua... Eu não gosto de ver palco, para criar um palco. Não dá para mim. Interessante. Eu acho... De alguma maneira contamina, né? Eu acho publicitário. Entendo. Com maior respeito à publicidade. Eu acho, sabe, meio uma coisa, sabe, quando eu trabalhava como direção de arte... Aquele negócio, vai funcionar ou não, né? Exatamente. Sim. Todas as referências, era outro filme, era o filme de não sei quem, era o... E aí não pulsa, né, Zé? E a música vem muito disso, né? Se ela for de verdade, ela vai tocar. Eu parei de fazer publicidade por isso. Porque eu não aguentava ficar olhando referência. E eu não aguentava fazer coisa, eu não aguento. Falando de diretores, pergunta pro seu irmão se mostrar um monte de palco pra mim que eu vou falar. Pô, porque me chamaram. Eu não preciso ver isso. Porque me chamaram é ótimo. Eu não preciso ver isso. Com o Raoni, qual o processo? O Raoni, cara, eu acho que o Raoni, ele entrou na pira. Porque o primeiro trabalho que eu fiz com o Raoni, na realidade, eu estava fazendo a Anitta e pedindo para eu escolher o diretor. Ainda acontece muito isso. Eu falei, pô,
indiquei a Romi, que era a menina que dirigia os acústicos que eu trabalhava, que eu achava incrível o trabalho dela. Ela não se entendeu lá. Aí me chamaram de novo no Rio. Falaram, pô, não dá, não sei o quê. Daí eu lembrei do Raoni, cara. Que eu tinha feito um trabalho do Leandro Sapucaí lá na Fundição Progresso. Foi mesmo, o primeiro DVD favela, do Raoni. A favela e tal. Aí eu conheci o Raoni dirigia os caras do Nós do Morro e dirigia o vídeo. Eu achei um incrível, mas daí eu descobri que ele era diretor de externa de novela, trabalhava com o Maurinho Mendonça. Isso. Quando eu falei, chama aquele menino lá que fez o... Aí os caras olharam pra mim e falaram, pô, mas a empresária na época, assim, que era a Camila Fialho. ela falou pra mim assim, mas ele é ator. Eu falei, pô, ele é ator? Porque eu não sabia. Juro, não lembrava do Raoni como ator. Depois caiu a ficha. Eu falei, é mesmo, puxa, verdade, o cara trabalhando em umas novelas, trabalhando não sei onde. Bom, vai vendo. Chama o Raoni. Aí o Raoni, eu já tinha desenhado o cenário. E o briefing da Anitta, com 18 anos, na época, foi a coisa mais espetacular que eu tive na minha vida. O Raoni falou isso outro dia, no Por Onde Anda a Sua Cabeça. Ela chegou pra mim e falou assim, Zé, só tava eu e ela ainda. Eu era a Camila. É o meu lugar, né, o DVD. Eu falei pra ela, e aí, Anitta, como é que é? Ela falou, todo mundo falou de você lá na Warner, não sei o quê, você conheceu. Eu falei, pô, obrigado. falei, mas e aí? Ela falou, cara, o que você acha? O que você pensa de um show? Ela falou, queria que o meu show começasse no céu e acabasse no inferno. Meu irmão, foi o melhor briefing que eu já tive na vida, velho. Eu desenhei aquele negócio Quando o Raoni entrou, tinha esses desenhos. Eu tinha esse show. E foi o grande show da mudança da carreira dele, né? O Raoni pegou aquilo tudo que eu tinha desenhado, como um diretor, limpou aquilo. Pôs no caldeirão, assim, a gente manteve uma boa parte, óbvio. Conceitualmente, foi mantido as coisas todas. Mega show, não Zé? Mega show. Aí ele, simplesmente, ele pegou aquilo e fez aquilo virar cenas, entendeu? Tudo que eu precisava. E eu nunca quis ser um diretor. Eu fui convidado inúmeras vezes para fazer direção. Eu poderia fazer, mas não é meu lugar. Eu nasci do desenho, na cenografia, esse é meu lugar. E ele fez aquilo majestosamente. Aquilo lá ficou espetacular. E é um DVD que eu não sei nem se saiu. Saiu. Meu lugar. Foi. Explosão de venda. Foi. Saiu. E vamos dizer outra coisa. Informado. Top até hoje, questões de produção. Pois é, e faz tempo isso. Mas ali a gente conseguiu reunir pessoas incríveis. E, por exemplo, o processo do Raoni. Quando eu comecei a trabalhar com o Raoni, daí o Raoni foi convidado para ir para Globo, daí ele falou, vou com o meu time, eu era o time dele, o meu filho, o Estúdio Curva também. Aí, cara, eu fui aos poucos mostrando pro Raoni como que eram os meus processos, entendeu? Tanto é que o Sandy Júnior, quando a gente fez Sandy Júnior, eu e o Raoni, a gente sofrendo, né? E eu nunca tive medo de ser desafiado. Fico meio com o saco cheio, sabe, aquelas coisas, óbvio, né? A arte de engolir sapo. Mas chegou uma hora que ele estava na casa dele, assim, com umas pecinhas do filho dele. Os triângulos. Os triângulos. Daí ele começou a pôr os triângulos, assim. Mandou à noite, assim, mano, olha isso. Eu olhei, cara, que do cacete isso, velho. Que porra, eu peguei aquilo lá e comecei a mandar no desenho, no 3D. Cara, pronto, fizemos o cenário. Então, quer dizer, esse processo é um processo que eu acredito profundamente. Porque ele nasceu. É que nem parto, é cesariana, e né, quando é cesárea você arranca, quando nasce foi de verdade. Né? Eu fui arrancado, a fórceps, inclusive. Mas eu acho que talvez esse esforço, já desde que eu nasci, acho que... eu acho assim, que tudo que se conversa, tudo que se trabalha, tudo que se faz uma boa lição de casa, você cria fácil, você não precisa sofrer. Eu acho muito chato sofrer.
Acho muito chato sofrer. Principalmente na arte, na criatividade. Você começa a sofrer ali num lugar, eu não acho saudável. Pra quem não sabe, o Zeca Ratu tem um capítulo inteiro no livro também do Raoni, Por Onde Anda a Sua Cabeça, que trata-se realmente de uma investigação de como construir um processo criativo nas grandes mentes brilhantes aí de criatividade do Brasil. Mas desculpa, Zé. Obrigado pela parte que me toca, por mentes brilhantes. Não, mentes criativas. Mentes criativas, porque na realidade, cara, eu sou um trabalhador. Técnica, né? Eu sou um cara que eu uso as técnicas mesmo, de verdade. Eu acho que é fundamental para qualquer projeto. Por outro lado, eu sou um cara que não tenho medo de arriscar. Não tenho nenhum medo. E agora eu sou inseguro. O Douglas estava com o diretor Douglas Aguilar ontem. É o grande brother. Pô. Parceiraço. O Zé Carratu, assim, os diretores sentem segurança em vocês. Isso eu percebo, acho que isso é muito foda. Isso aí que E aí ele me falou que o grande insight do começo desse novo projeto do Ben Black, você também foi atrás da cultura black. Falou, os caras frequentavam aqui na década tal. Eu sou. Vamos começar o show por lá. E o Douglas falou, mano, é isso. Eu sou caruncho de biblioteca desse lugar. De cultura, cultura popular, cultura de uma forma geral, assim. E, cara, eu trabalho no samba. Pesado, velho. Trabalha bastante no samba, né? Mas muito. Fiz Martinho da Vila. Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola. Tá indo pro Allianz fazer hoje, né? Hoje, tô indo pro Allianz. Daqui a pouco faço Zeca, Alcione e Jorge Aragão. No mesmo dia? São os três. É o maior encontro do samba, chama-se. Então, quer dizer, cara, esse lugar, assim, sabe? O rap, o hip hop. Hip hop. Cara, eu venho desse lugar, sabe? Tantos, assim. Então, quer dizer, eu venho da rua, eu faço trabalho do Péricles há anos e anos, e eu faço um trabalho chamado Voz da Consciência. E é uma coisa engraçada, porque eu acho a empatia, sabe, a coisa... Eu sou um cara branco, mas eu cresci na rua, eu cresci perto do preto, do branco, do amarelo, cara, acho que não tem cor. Isso, a rua foi a grande responsável pelo seu repertório. Nesse lugar que eu trabalho, eu não vejo preto, branco. Eu simplesmente, eu faço um trabalho feito para uma cultura que eu acho que é muito importante, sabe, exaltar, sabe, a cultura, as tribos, seja qual for, a cultura negra, né, do preto, sabe, do cara, sabe, acho muito, eu tenho esse lugar, eu cresci num bairro com meus amigos. Aliás, que projeto Ben Black, hein? É maravilhoso. Então, quer dizer, tudo isso aí, cara, eu venho desse lugar, eu posso. O Cores e Valores do Racionais fui eu que fiz o cenário. Eu fazia as capas do disco pro Racionais lá atrás, na Cosa Nostra. Sabe? Lá atrás, velho. Lá atrás, entendeu? A capa de Todos São Humanos, a direção de arte é minha. Junto com o Elhão e com o Sandrão. Então quer dizer, eu me sinto... Eu até brinco, né? Eu faço um cenário assim de uma coisa chamada Voz da Consciência, que é um programa que fala dessa cultura. Sabe? Cara, e ali naquele lugar, eu sou um branco que trabalha a serviço desse lugar, que eu acho que eu posso fazer aquilo, porque eu tenho esse lugar. Você é a maior prova de que a arte é livre. Com certeza. Mas com certeza. Não é? E não agora, existe esse lugar. O terceiro ofício que eu deixei por último, o artista plástico. As suas obras, eu pesquisei e já existem obras suas em alguns museus. Sim. Inclusive agora estou licenciando
uma obra minha do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo para educação. Vai para livros educativos. Continua aí no tempo vago, cara, produzindo? Mas hoje é muito interessante o lugar assim da minha como artista. Aquele artista de cavalete, aquele artista que desenha, né? Uhum. É muito interessante isso porque eu não preciso vender minhas obras. Então, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Eu trabalho, eu ganho de outro jeito o meu dinheiro. Então, eu posso desenhar, cara, eu posso fazer tudo que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não devo satisfação para ninguém. Que delícia. Então, existem duas, tem uma parte filosófica da coisa, tem arte dirigida, arte pura e arte dirigida. Eu exerço minha arte pura. Legal. Pô, muito obrigado, Zé. Prazerzaço, cara. Obrigado, irmãozão. Obrigadão por ter aceito. Pra mim é uma Porra, honra. cara, é uma honra pra mim, velho. O Zé Carratu é uma pessoa que eu e minha família, a gente tem muita admiração e gratidão, até pela importância que ele teve na carreira, não só do meu irmão, do Julinho, do Leonardo, né, dos meus amigos aí, do Paulinho, do Douglas. Então sempre foi uma referência artística pra gente. Obrigado, galera. Esse foi o 54º episódio de Eldoni TV. A gente se vê segunda-feira às 19h30 no YouTube do Diário de São Paulo. Valeu, até mais, hein? Valeu.